Vamos iniciar o nosso evangelho, né? Um bom dia. De acordo. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra aos títulos que procura honrar. Tratamento correto é a conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau da tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo que te faça respeitável. Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que, seja qual for a posição em que te situes, tens a resposta da vida na vida que te procuras. É assim que a dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em osso o caminho sempre será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Eu acho isso assim maravilhoso, né? Dizer que Deus não é justo é injusto, porque isso é maravilhoso. Nós temos apenas aquilo que nós procuramos e nós conseguimos apenas aquilo que nós merecemos. Eu acho isso assim maravilhoso. Ah, mas nessa vida fulano não fez isso, aquilo, mas fulano fez na vida anterior. Ah, mas esses privilégios, não existe privilégios, né? Mas uma forma assim para colocar, esses privilégios de hoje, vida anterior. Então quer dizer, tudo em nós é de acordo com o nosso grau de merecimento. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Toda ação tem uma reação na natureza, seja ela a mais insignificante pequena ação, tem uma insignificância de reação. Assim, eu acho isso maravilhoso. Nós somos o nosso reinado, nós somos a nossa realeza, nós somos o nosso mundo e tudo acontece com a gente de acordo com o que a gente nos transforma. Então você vai ser e você vai ter só aquilo que você procura, né? Aquilo que você proporciona. Esses dias eu fui no centro e estava escrito lá numa lousa, aquilo assim, os teus pensamentos diz com quem você anda, né? E se você parar e pensar quais são os meus pensamentos, quando eu acordo, no decorrer do dia, no final da noite, é mais bobeira, né, do que pensamentos reais, né, coisa assim. E aí você quer que uma vida seja esplêndida, real, quando os seus pensamentos não são esplêndido, real, quando as suas atitudes não são esplêndida e real. Então, tudo na vida a gente tem que ter responsabilidade. E é essa parte assim que quase ninguém sabe, que a natureza, ela é extrema de responsabilidade, né? A natureza, ela é uma responsabilidade 100%. E exige que nós sejamos também na nossa vida responsáveis 100%. E é o que a gente não faz, né? A gente vive nosso mundinho, né? Às vezes sem a responsabilidade 100% e onde nós colhemos todas as ações que nós fazemos na nossa vida. Viver é maravilhoso, né? O que é triste é não saber viver, mas viver é extremamente maravilhoso, né? Então vamos continuar o nosso evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos. Nesse caso não está dizendo que bem-aventurados é só quem sofre, mas sim aquele que sabe sofrer, né? Vamos deixar assim. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, às quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas, como expiações apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente, e quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aqueles, portanto, que muito sofrem, devem dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação,
Tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sei o que teria de recomeçar. Então, quer dizer, tá sofrendo hoje, você está melhorando em algo, você está aprendendo algo, né? Tudo que acontece na nossa vida, quando está acontecendo, é muito ruim, né? Se reparar, todo mundo, quando acontece algo, naquele momento que está acontecendo é ruim. Depois do passar dos anos lá na frente, a gente entende que a gente aprendeu com aquilo que a gente via, né, como algo ruim. Foi uma lição, foi um aprendizado. Aí você fala, se fosse para você ter essa experiência e hoje ter esse nível de pensamento, de conhecimento, você teria aprendido aquilo lá? Na sua grande maioria, sim, né? Porque depois passa, né? Depois passa, o que você ganha daquilo lá é o quê? É aprendizado, né? Aí se pergunta, você quer viver como uma pessoa ingênua ou uma pessoa esperta? Você quer ser ingênua, uma isca de todos, ou você não quer ser? Todo mundo vai escolher que quer ser uma pessoa mais esperta, né? Porque são essas coisas que nos acontecem no decorrer da nossa vida que faz a gente ter mais conhecimento. Não se pode conhecer tudo, né? Quem conhece tudo é só Deus. Então a gente vai conhecendo aos pedacinhos. Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Eu acho maravilhoso poder viver com a minha memória, com essa minha consciência que eu tenho agora, e não ficar misturando, me confundindo com o que eu fui e com o que eu deixei de ser. Porque, na verdade, com o que a gente foi ou o que a gente deixou de ser, realmente vai apenas exaltar o nosso orgulho, né? Vai nos humilhar ou nos exaltar. Porque aí a gente já tem a tendência de viver o passado dessa vida. Imagina ainda viver o passado da outra. Mas você tá falando assim comigo por quê? Eu fui tal pessoa. Mas você tem que ter mais paciência comigo, aconteceu tal coisa comigo. Então, quer dizer, não ia ser muito bom, né? Ia ser um vitimismo em excesso, uma exaltação em excesso. Então, eu acho muito bom viver com essa memória de ter só essa nossa vida e ter umas sensações do que a gente já fez, né? O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido e por que fez o mal, e suas más tendências atuais indicam que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dará a força de resistir às más tentações. Então, quer dizer, a gente está aqui para ensinar alguém? Não. A gente tem essa grande engano, né, de achar que a gente está aqui para ensinar alguém. A gente está aqui para nos ensinar, né? A gente aprender. Mas eu sou mãe, eu sou filho. Tá, tem responsabilidade como pais ou qualquer outra parte que tem responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de guiar, né? De dar um bom conselho, mas você está aqui para progredir assim. Você não consegue progredir. Uma mãe não consegue progredir um filho, nem um filho uma mãe.
A gente consegue progredir apenas nós não conseguimos entrar dentro do outro ser e modificá-los. A gente pode guiar, orientar, né? Mas a gente está aqui para nos progredir, mas vivendo numa sociedade, né? Porque a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. Da mesma maneira que nós precisamos de ajuda, nós temos que ajudar, né? É assim que funciona. A natureza não está o tempo todo nos ajudando, nós fazemos parte da natureza. A gente nós não somos a parte da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, a natureza é um conjunto de ajuda, um círculo de ajuda, e cabe a nós também estar dentro desse círculo de ajuda. Mas a evolução espiritual, ela é individual, né? Você sente ódio sozinho e você sente amor sozinho. Você não consegue passar por o seu semelhante, o seu ódio, o seu amor. Então, quer dizer, a gente tem que orientar, né? E cabe a nós, né, ter essa consciência, ó, estamos aqui para nos progredir. Como você está levando a sua vida? Você leva a sua vida exatamente como você quer levar a sua vida. Ah, mas eu sou triste. Você é triste. Ah, mas as coisas não me fizeram triste. Fizeram você triste. Porque as coisas vão conseguir. Algumas pessoas na mesma circunstância que a sua não ficaram tristes. Uma ficou resignada, outra ficou grata, outra ficou rancorosa. Você ficou triste. Então, quer dizer, a gente vai sempre estar como a gente quer estar. Isso é muito importante, né? Quer ser feliz? A felicidade, ela está dentro da gente. Ela não está sobre aquilo que a gente adquire, e sim como a gente está. Porque tem pessoas que adquirem muitas coisas na vida e não conseguem corresponder isso por dentro. E tem muitas pessoas que mal adquirem muitas coisas na vida e conseguem corresponder isso por dentro. Então, o sentimento a gente não compra no armário, né? Vamos encerrar o evangelho de hoje, né? Muito obrigada, Senhor, pelo evangelho de hoje, pela orientação de hoje. Obrigada por essa imagem tão bonita, por esse ar, né? Pelos parentes, pelos amigos, pelo trabalho, né? Pelo chatinho, pela estrutura física. Obrigada por tudo. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir. Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós vós o vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma medida e forma que nós perdoarmos nossos devedores. Não nos deixamos sucumbir à tentação, mas livre-nos da prática de todo mal, e assim seja. E obrigada, Senhor. Ser perdoado da mesma maneira que a gente perdoa vai ser difícil, né? Tá bom.